A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estarmos na casa do Senhor para prestar culto de louvor e adoração a Ele. Pegue sua Bíblia, abra ela no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 24. O versículo é o 49. O capítulo é o 24, o versículo é o 49. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você diz amém? Podemos assentar, meus irmãos. Se você quiser e puder, fique com sua Bíblia aberta para que possamos meditar no texto da palavra de Deus. Esse texto, irmãos, é muito conhecido. Faz parte do fechamento do Evangelho escrito por Lucas. Lucas abrange um tempo, talvez, de 35 anos de história. Logo no início do Evangelho, que leva o seu nome, ele diz que havia feito uma pesquisa para que cuidadosamente colocasse os fatos, os acontecimentos do ministério de Jesus em ordem. Então, desde o primeiro capítulo, que antecede o nascimento de Jesus, nós conseguimos observar a entrega, a dedicação de Lucas em encontrar pessoas que conheceram Jesus, pessoas que conheciam sua história, pessoas que tinham tido a oportunidade de ouvir suas pregações, ouvir sobre seus milagres. Ele é muito cuidadoso. Vale a pena dizer aos irmãos que desde o início do Evangelho de Lucas, tem um detalhe especial que percorre todo o seu Evangelho. Desde o capítulo 1 para o capítulo 12, existe uma menção especial. E esta menção especial é sobre o Espírito Santo. Ele faz menção quando o anjo Gabriel visita Maria e diz para ela que ela iria gerar um filho, pois o Espírito Santo iria se apoderar dela. Dr. Lucas escreve desta forma: o Espírito Santo iria se apoderar dela e ela geraria um filho santo, filho do Altíssimo. Seu nome seria Jesus. Ele seria o herdeiro do trono de Davi. Algumas coisas o anjo diz para ela naquela visita. Eu quero que você olhe então, pois temos algo especial nesta primeira menção. Ele diz que o Espírito Santo iria se apoderar dela. E isso fica claro quando nós olhamos para o retrovisor da história, para o texto do Antigo Testamento. Dentro do texto do Antigo Testamento, existem dois períodos especiais em relação à pessoa do Espírito Santo. A primeira, nos dias que antecederam o dilúvio, pós-queda, até os dias pré-diluvianos, e depois de Noé, existe uma outra realidade da manifestação do Espírito Santo. Você que lê a Bíblia vai se lembrar que o próprio Deus disse no capítulo 6 de Gênesis que o seu Espírito, que o Espírito Santo, que trabalha tentando acessar o coração dos homens, não iria mais contender com os homens. Porque o que é que estava acontecendo? Os homens da geração pré-diluviana estavam tão entregues ao mal, à maldade, eles eram tão imorais, que eles eram incapazes de entender que Deus estava buscando uma forma de se relacionar com eles. Eles foram incapazes de entender que Deus estava tentando contato. E isso acontece
desde o evento pós-queda, durante toda essa geração até o dilúvio, onde o Espírito Santo tenta acessar o coração dos homens e, por causa da dureza dos corações, eles rejeitam a obra, a ação do Espírito Santo. E foi Deus quem disse então: meu Espírito não vai ficar mais gerando contenda ou criando contenda com os homens. Eles rejeitam, eles não querem, eles estão rejeitando esta obra que tem disponível de minha parte para eles, minha graça, eles rejeitam. Então eu não vou insistir com isso. A partir de então, meus irmãos, dentro do texto do Antigo Testamento, acontece o que à luz da teologia nós chamamos de visitação especial. No texto do Antigo Testamento, partindo de Noé, nós temos o Espírito Santo trabalhando com visitação especial. Vou contar de 1 a 3 e você bem forte diz, você diz manifestação especial ou revelação especial. 1, 2, 3, você vai dizer revelação especial. 1, 2, 3. Desculpe a confusão, porque toda vez que eu prego aqui eu fico muito nervoso, tá? Desculpe a confusão. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo dentro do Antigo Testamento trabalha pós-dilúvio com essas manifestações especiais. Ele desce, se apodera de alguém, cumpre um propósito, logo após retorna para o céu. Durante todo o texto do Antigo Testamento, você vai olhar nos textos bíblicos do Antigo Testamento, naturalmente você vai ver que o Espírito Santo se apodera de alguém e aquela pessoa que era normal até então ganha uma força, um poder extraordinário, ela se levanta, realiza o propósito pelo qual foi cheia do Espírito Santo, presbítero Adeildo, e logo após cumprir o propósito para o qual foi cheia, o Espírito Santo retorna para o céu. Isso acontece. Essa é a visitação especial no texto do Antigo Testamento. Mas observe que, mais uma vez agora, na palavra do anjo, acontecerá uma visitação especial do Espírito Santo para gerar Jesus no ventre de Maria. Interessante demais. Não conseguimos discernir à luz da biologia como foi que isso aconteceu, mas sabemos que é um fato, é real. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dela e ela, cheia do Espírito Santo, concebe no seu ventre Jesus e ele nasce do tempo da vida, 9 meses depois, e assim nós conhecemos a história da encarnação do Verbo de Deus. Mas partindo, meus irmãos, Lucas é cuidadoso ainda em dizer durante todo o ministério de Jesus, na sua pesquisa, que Jesus não era um homem comum, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Lucas, quando fala sobre o batismo de Jesus, Mateus, quando fala sobre o batismo de Jesus, eles dizem que Jesus chega no Jordão, João Batista, seu primo, estava ali batizando as pessoas, preparando o caminho para a chegada do Messias, e aí, quando Jesus entra nas águas, João, que já pregava diariamente sobre ele, fica impactado. Jesus entra nas águas, e Jesus era o miolo da mensagem de João Batista. Ele sempre que pregava, ele falava sobre o Cordeiro de Deus. Sempre que pregava, ele falava sobre aquele que era mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Sempre que ele prega, ele fala que ele cresça e que eu diminua. Sempre que ele prega, ele aponta para Jesus o tempo todo na sua mensagem. E Jesus chega no Jordão e João vai ter a confirmação, pois o próprio Deus, querido pastor, havia dito para ele: João, o Messias é aquele que você verá o Espírito Santo enchendo. Isso é uma palavra de Deus para João. Aí Jesus entra e ele reconhece o caráter, a moral de Jesus e diz para ele: sou eu quem devo ser batizado por você? Você vem a mim para que eu te batize? E Jesus disse: faça isso, está escrito dessa forma. Aí ele mergulha Jesus nas águas, e quando Jesus levanta das águas, os céus se abriram,
uma manifestação do Espírito Santo em forma de uma pomba que desce voando e paira sobre a cabeça de Jesus. Quando isso acontece, João tem certeza: este é o Messias, este é o enviado de Deus, esse é o homem que as Escrituras antigas falam a seu respeito. Confirmação. Melhorando, a Bíblia diz que o Espírito Santo que encheu Jesus ainda nas águas, o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. O escritor aos Atos, que é Lucas, ele deixa claro que o próprio Deus ungiu a Jesus, o seu filho, e encheu ele de poder e autoridade para cumprir seu ministério. Logo, o ministério de Jesus, a história que Lucas conta, é de um homem cheio do Espírito Santo. Agora, uma outra coisa que eu quero que você olhe é que a teologia de Jesus a respeito da pessoa do Espírito Santo é muito profunda. A teologia de Jesus a respeito da pessoa do Espírito Santo é intensa. Isso acontece em textos salteados, mas em especial João capítulo 15, 16. Jesus trouxe o DNA do Espírito Santo para os seus discípulos. Ele vai esclarecer com detalhes. E dentro da teologia do Espírito Santo de Jesus, ele apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Se é uma pessoa, ele fala. O Espírito Santo guia na teologia de Jesus. Ele é especialista em convencimento. É ele quem vai aplicar a salvação no coração do homem. É ele que vai consolar, interceder. É ele quem vai despertar no homem a vocação para o seu chamado. É o Espírito Santo quem santifica, sua função estabelecida no seu próprio nome. O Espírito Santo santifica, ele também advoga. Ele trabalha na unidade dos discípulos e posteriormente trabalharia na unidade da igreja. É o Espírito Santo quem trabalha no intelecto do homem, porque o homem é incapaz de reconhecer que Jesus é o Salvador de sua alma. Mas o Espírito Santo, entrando na mente deste homem, o faz se render diante da soberania de Cristo e reconhecê-lo como seu Salvador. Ainda ele se alegra, ele se entristece, e é o Espírito Santo quem vai preparar a noiva para encontrar com o seu noivo. Essa é a teologia do Espírito Santo pregada por Jesus. Jesus, enquanto fala aos seus discípulos, ele fala sobre a necessidade de se encherem desse Espírito, que se fazia necessário ter esta pessoa por perto. Ele fala para os discípulos que ele enviaria um que era igual a ele, da mesma natureza, da mesma essência, possuindo a mesma capacidade. Ele fala para os seus discípulos que ele não os deixaria órfãos, mas enviaria o outro Consolador. Ele diz: eu sou um Consolador e tem outro Consolador da mesma natureza que eu tenho. Eu vou enviar ele para ficar com vocês. Mas vamos olhar um pouco mais. O que é que os discípulos deveriam fazer para estarem cheios da presença do Espírito Santo? O texto que nós lemos diz o que é que eles deveriam fazer. O texto diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha para cá, meus irmãos. O revestimento de poder é uma realidade não só para os primeiros dias da igreja. Revestimento de poder é uma realidade para hoje. É uma necessidade para o agora. Jesus estava preocupado com os seus discípulos. E olha para cá. Jesus, no capítulo 10 de Lucas, enviou os seus discípulos de 2 em 2 a pregar. Você lembra desta passagem? Nesta passagem, ele chama os seus discípulos e diz: eis que vos dou poder e autoridade para saírem pregando. E há algo interessante aqui. E ele diz: se vocês chegarem em algum lugar e não receberem vocês, não forcem a barra. Vá para outra cidade, vá para outra residência, vá em outra direção. Não forcem a barra.
Se uma cidade rejeitar vocês, batam os pés e nem a poeira carreguem nos vossos sapatos. O que é que eu quero dizer usando esse texto para complementar com este aqui? É que em nenhum momento Jesus enviou, queridos pastores, os seus discípulos a pregar sem o poder do alto. No primeiro evento, vocês devem ir, mas eu vou dar a vocês poder e autoridade. Vão pregar. E eles saíram para pregar. Aí a Bíblia diz, e repito, Jesus disse para eles: não forcem a barra para serem aceitos. E isso aqui é terrível. Rejeitando alguém cheio do Espírito Santo. Mas Jesus disse: não forcem a barra para ficar, não mudem o padrão para serem aceitos, porque vocês estão cheios de poder e autoridade. Olha para cá. Este aqui é um segundo evento em que Jesus vai preparar os seus discípulos para começarem o trabalho da igreja. E ele diz para eles: vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeira coisa que eu percebo, preocupação da parte de Jesus. Jesus está altamente preocupado. E qual é a preocupação? Que seus discípulos estivessem cheios do Espírito Santo. Não passa pela mente de Jesus que os seus discípulos sairiam a pregar o Evangelho vazios da presença do Espírito Santo. Isso não passa na cabeça dele. Então vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa preocupação ainda avança, porque é que vazios não poderiam sair a pregar, porque não seriam eficazes na pregação sem a pessoa do Espírito Santo. Como eu te disse, é Ele quem convence, é Ele quem acessa o coração, é Ele quem transforma a mensagem e aplica ela profundamente no coração do ouvinte. Se os discípulos saem a pregar sem o Espírito Santo, não seriam eficazes. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: eu quero extrair o melhor de vocês, eu quero usar a capacidade de vocês, eu quero usar a habilidade de vocês, associada ao poder do Espírito Santo. Pois no texto de Atos, a Bíblia diz: e eles pregavam, e o Espírito Santo cooperava com eles. Uma outra observação que você deve olhar e tentar entender nesse texto é que existe um lugar. Jesus se refere a um lugar para eles, ou a eles: ficai em Jerusalém. Por que ficar em Jerusalém? Simples o ficar em Jerusalém. Eles devem ficar em Jerusalém porque desse dia aqui, que é o 40º dia da ressurreição de Jesus, os próximos 9 dias, para o 10º dia, estaria acontecendo uma grande festa em Jerusalém. E Jesus entende que nada melhor do que uma festa em Jerusalém, cidade cheia, para enviar a resposta de Deus, a promessa de Deus, a descida do Espírito Santo. Olha para cá para você ir entendendo a direção que estamos caminhando. Então ele diz: ficar em Jerusalém, é estratégia dele ficar em Jerusalém. Há um propósito nessa fala dele: ficar em Jerusalém. Daqui a pouco tem uma festa, o Espírito Santo enche vocês. Quando vocês saírem, um campo missionário gigantesco na frente de vocês, e vocês vão pregar para todo mundo. Muita gente vai se converter. Poderoso. Mas vamos continuar ainda, para você entender outra coisa. Ficar em Jerusalém até que do alto, a fonte,
a origem do poder, a fonte do poder que os discípulos vão receber, até que do alto sejais revestidos de poder. O revestimento que eles vão receber, de onde é que ele vem? Do céu, de Deus. Logo, o que um homem pode fazer por outro, não passa de reconhecimento, não passa de honra, não passa de aplausos, não passa dos princípios bíblicos da honra, honrar um ao outro, respeitar uns aos outros, mas revestimento de poder, só temos uma fonte: Deus é quem derrama poder do alto sobre a sua igreja. Continuo, meus irmãos. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem do céu, vem de Deus, vem do alto, vem do Todo-Poderoso. Agora algumas observações. Jesus diz para eles, capítulo 16 de João, que ele haveria de dar a eles uma confirmação de que de fato ele tinha chegado na casa do Pai. Olha para cá isso aqui. Jesus diz para os discípulos que ele daria a eles uma confirmação de que de fato ele havia chegado na casa do Pai. Quando é que essa confirmação viria? Quando o Espírito Santo descesse sobre a igreja. Ele diz para os discípulos, no 14, eu estou indo para o Pai. No 16, estou indo para o Pai. No 17, eu e o Pai somos um. Daqui a pouco eu estou encontrando com meu Pai. Aí ele diz para os discípulos, no 16, no dia que o Espírito Santo descer, que o outro Consolador chegar, é sinal que eu encontrei com meu Pai. Aleluia. Ele está no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, liberando essas palavras aqui. E os discípulos com a mente cheia dessas informações. Ele vai subir, ele vai encontrar com o Pai. Quando o Espírito Santo vier, ele vai nos revestir. E essa é a confirmação que ele está na casa do Pai. Mas olha para cá, pois temos uma outra verdade aqui. A Bíblia diz que são aproximadamente 500 irmãos que ouviram a palavra de Jesus ficar em Jerusalém. Aproximadamente 500 irmãos foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E esses irmãos estão no Monte das Oliveiras, na entrada de Betânia, quando Jesus termina a palavra, para onde eles têm que ir? Para o cenáculo. Eles têm que ficar em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que em um percurso de aproximadamente 1000 metros, 380 irmãos desapareceram. Ficaram somente 120. 380 irmãos desapareceram. Para onde foram? Não sei. O que foram fazer? Não faço ideia. Mas eu sei que 120 foram para os cenáculos. Somente os 120 foram cheios. E por que somente os 120? Porque fizeram o que Jesus falou para fazer. Portanto, se somente os 120 foram cheios, os outros 380 que desapareceram não foram cheios. E por que é que não foram cheios? Porque foram incapazes de obedecer uma palavra de Jesus. Aí eu preciso te dizer, você nunca vai ver um crente desobediente cheio do Espírito Santo. Só 120 que ficaram. 300 e pouco foram embora. 120, eu vou ficar em Jerusalém. É poder? Eu quero. É revestimento de poder? Eu quero. É graça que vai vir do alto? Eu quero. Jesus falou que vai mandar poder? Eu quero poder. Eu me lembro, quando criança, dentro da igreja, o conjunto das irmãs cantavam um hino, e talvez você conheça, eu quero receber poder. E as irmãs cantavam e cantavam e cantavam, eu quero receber poder. O que é isso, gente? É sensibilidade espiritual. É desejo de usar o que está disponível em Deus para mim. Tem poder disponível? Então eu quero receber poder da parte de Deus.
Olha para cá. Não receberam porque não obedeceram. Foram desobedientes. Mas continuo. Eles devem ficar em Jerusalém, pois Jerusalém seria o centro das atenções. Eles devem ficar em Jerusalém, pois ali será o berço, o nascedouro da igreja. Os primeiros passos se darão ali. E olha para cá. Por que é que Jesus está preocupado que eles comecem por Jerusalém? Há uma preocupação muito grande. Jesus está preocupado. Eu quero que eles comecem por Jerusalém. Pedro, Tiago, os mais chegados, João, tem que começar por Jerusalém. Comecem aqui. Comecem aqui, pregando aqui, nas ruas, nas praças, nos becos. Comecem por aqui. E eu, olhando para o texto, devo perguntar: por que começar por Jerusalém? Por que começar por Jerusalém? Pela festa? A resposta é boa. Eles vão pregar para um público muito maior? A resposta é boa. Eles vão alcançar muito mais gente? A resposta é muito boa. Vai existir, pelo menos no capítulo 2 de Atos, 15 a 18 nações aproximadamente representadas em Jerusalém. É muita gente, é muita cultura diferente, são costumes diferentes, pessoas que serão alcançadas. A resposta é boa, eu gosto dela, mas existe uma outra resposta. Por que em Jerusalém? Olha para cá que eu vou te dar essa resposta. Por que Jerusalém? Porque Jesus está interessado, está dando uma orientação para eles, que quando eles estivessem cheios de poder, eles começassem a atuar no reino de Deus, dentro das suas casas. Em outras palavras, quando você estiver cheio do Espírito Santo, Pedro, comece pela sua casa. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, Pedro, pregue na rua da sua casa. Quando você estiver tomado de poder, vá a um parente seu e pregue para ele. Comece em casa, Pedro, a pregação do Evangelho e a mensagem do reino de Deus. Olha para cá e receba essa palavra. Deus está altamente interessado que você se encha do Espírito Santo. E o primeiro campo missionário que Ele quer te usar é a sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. O primeiro lugar que Ele quer te encher de autoridade para te usar é no meio da tua parentela. O primeiro lugar que Ele quer te usar é no meio dos céus. Então ficai em Jerusalém. Primeiro lugar, em casa, no meio da nossa gente, no meio do nosso povo, no meio dos nossos familiares. Olha para cá. Essa mensagem, começando dentro de casa, traria uma reação terrível nas pessoas. E trouxe. Eu lembro que por causa de um milagre, Pedro tem que dar explicações. E enquanto dá explicações, eu já preguei esse texto aqui na igreja, o Atos capítulo 3. E enquanto ele dá explicação, as pessoas se convencem. Ele está cheio de poder e autoridade. Eram os nobres, era a elite judaica, eram os fariseus, eram os nobres. Todo mundo olha para Pedro e diz: ele está cheio de uma graça diferente. Dentro de casa. Olha para cá. Deus está altamente interessado que lá na sua casa você seja uma referência de alguém cheio da presença do Espírito Santo. Deus está interessado que por onde você passa, você seja alguém cheio do Espírito Santo. Não é o ir, não era o atender lá, é o ficar aqui. E as pessoas que estão à minha volta, perceba que eu até tive uma vida atravessada, complicada, mas agora eu estou cheio do Espírito Santo.
Eu quero que você perceba, eu estou fazendo uma força para entregar esta palavra, para você entender que é mais do que ir, Pedro, agora não é hora do ir. Ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder e autoridade. Se você tiver intimidade para isso, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Segure a mão desta pessoa aí e diga: Deus está interessado que você saia do raso hoje. Deus está interessado que você saia do superficial. Deus está altamente interessado que você tire as águas do tornozelo e vá fundo no rio do Espírito Santo. Se você puder, segure a mão de alguém e diga para ele: Deus vai te encher do poder do alto, do Espírito Santo, e você não será mais a mesma pessoa. Tem alguém que sente a presença de Deus aqui nesta noite? Eu vou dar 30 segundos para você. São somente 30 segundos. Levante a mão mais alto que você puder e receba da graça de Deus que está entre nós nesta noite. Eu libero esta palavra, que a sua vida será inundada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Deus está precisando, e é até estranho falar, né? Que Deus está precisando, que Ele é poderoso, Ele é sublime, eterno, mas Deus está contando que os homens se encham do seu Espírito Santo. Como um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença, gente? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Enquanto prego aqui, eu me lembro de um livro que eu li, quase um livreto, de Charles Finney, chamado de O Poder do Alto. Nesse livreto ele conta algumas experiências. E talvez eu já tenha contado essa experiência de Finney aqui. A cabeça não é tão boa, e vou repetir. Ele diz que em um determinado dia, um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, tomado da graça de Deus, e ele diz que em um determinado dia ele vai a uma tecelagem. Quando ele chega lá, os funcionários grandes, centenas e centenas de funcionários, quando ele chega lá, ele não precisou falar nada. Ele só chegou lá na fábrica, onde os funcionários estavam trabalhando. Quando ele chegou lá, uma moça parou e começou a olhar para ele. Uma outra para e começa a olhar para ele. Um outro funcionário para e começa a olhar para ele. E um outro para e começa a olhar para ele. De repente, em uma das máquinas, arrebenta-se uma linha. E uma moça, uma jovem, pastor, foi tentar emendar a linha ou recolocar ela na máquina e não conseguia colocar. Estava tremendo muito, queridos irmãos. E esse homem piedoso, cheio do Espírito Santo, diz que enquanto olha para dentro desta fábrica, para esses funcionários trabalhando, ele não tinha como falar. E por que é que ele não tinha como falar? O barulho das máquinas era muito alto. Então, mesmo se ele gritasse, as pessoas não ouviriam ele, mas elas estão vendo ele. E é um homem cheio do Espírito Santo. De repente, os funcionários começam a deixar o seu local de trabalho e vão chegando para perto dele e vão se ajoelhando e chorando compulsivamente. E ele sem ainda dizer nada. Chega um encarregado junto do patrão e diz: olha o que está acontecendo. Todo mundo parou de trabalhar, as máquinas ligadas, por causa da presença desse homem. E ele diz que aquele moço que trouxe o patrão era ovelha lá na comunidade onde ele pregava. Ouvia as mensagens dele.
Aí o patrão liberou uma ordem: desliguem as máquinas. Prefiro perder um dia do trabalho dos meus funcionários a vê-los vazios do Espírito Santo. Olha para cá. Você precisa escolher hoje o que é mais importante para você. Você precisa decidir hoje o que é mais importante para a sua vida. Você precisa tomar uma decisão hoje. Porque, meus irmãos, nós estamos em família. Cá para nós, 10 anos, 20 anos de igreja, criado na igreja, isso parece nos trazer um estado de insensibilidade espiritual. Irmã Néia, estou pregando para muita gente que nasceu em um berço evangélico, que participou do conjunto das crianças, adolescentes, juventude, antiga União da Fé, participaram dos departamentos todos desta igreja, e parece que essa carga, que esse tempo na igreja traz um estado de insensibilidade para nós. Parece que nós participamos do culto, mas não entramos de fato no culto. A gente vem no culto, mas não entra nele. A gente ouve os louvores e até canta, mas esses louvores não mudam a realidade aqui dentro. A gente vem para cá e chega aqui e ensaia e canta e se torna quase uma apresentação. E eu preciso falar, Deus quer mais do que aparece. Deus está provando os nossos corações aqui nesta noite e verificando se lá no fundo do fundo ainda temos sede pela sua presença. Alabarachandaraia. Alabarachandaraia. Eu preciso que você ouça essa palavra e perceba que Jesus estava preocupado que os seus discípulos fossem cheios do Espírito Santo. Ei, nós estamos num período, e é uma moda, e eu reprovo isso. Nós trocamos presença de Deus por arrepios. Estou arrepiado. Deus está aqui, eu senti agora, estou todo arrepiado. De onde aprendemos isso, irmãos? Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ele mudou a dinâmica, a mente, o comportamento, o coração dos discípulos. E agora esses discípulos, o desejo deles é: eu preciso falar de Jesus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou tomado de um poder do alto. Eu preciso viver isso na pele diariamente. Olha para cá, irmãos. É mais do que vir, como já disse, do que frequentar, de ter uma cadeira com o seu número. É mais do que isso. Ser cheio do Espírito Santo é se importar mais com o céu do que com a terra. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, porque viver e morrer para mim é a mesma coisa. Apóstolo Paulo, não tem nada precioso mais para mim nessa vida. Ser cheio do Espírito Santo é se importar mais com as coisas celestiais do que terrenas. E cá para nós, gente, nós estamos vivendo os dias em que colocamos à frente os nossos projetos, são as nossas realizações, são os nossos sonhos, o que projetamos e desejamos, é a conquista de um bem. Nós estamos vivendo no tempo em que as pessoas estão colocando as coisas à frente. E a pergunta de Deus é: e eu?
e e a minha presença. Nós corremos demais a nossa vida no dia a dia, e é trabalho, é estudo, e é trabalho, é família, e é casa, e é organizar as coisas. E Deus perguntando: e o meu espaço na sua agenda? Eu quero conquistar, eu quero alcançar um bem, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir, eu quero vir. E Deus olhando: quando é que você vai separar um tempo para mim, para a minha presença na sua vida? Ah, Jesus. Eu preciso terminar. Eu preciso encerrar esta meditação. Mas eu preciso que você olhe algumas coisas. Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém e ficaram 10 dias orando. Quantos dias? Quantos dias? 10 dias. No final dos 10 dias, foram cheios do Espírito Santo. 10 dias orando e depois cheios do Espírito Santo. Tem uma receita aqui que não tem como alterar ela. Primeiro eu oro, depois Deus me enche. Primeiro eu oro, depois Deus me enche. Primeiro eu oro, depois o Espírito transborda a presença dele na minha vida. Vai ficar chateado comigo se eu te perguntar, não? Então eu vou te perguntar: como está a sua vida de oração? Dependendo da resposta, eu já sei se você está cheio ou vazio. Porque só se enche quem ora. Eles ficaram 10 dias orando. Envia a promessa, o Consolador. Nós não vamos sair daqui enquanto não nos enchemos dessa presença, desse revestimento, desse poder. Eu quero, o outro, eu também quero, eu preciso, eu quero, Senhor. 10 dias orando. No final dos 10 dias, foram cheios. Olha para cá. Isso aqui é certo. Se você orar, Deus te enche. Isso aqui é uma certeza que o texto bíblico me dá. Se eu usar o mesmo processo, vou alcançar o mesmo resultado. Se eu orar, Deus me encherá da presença do Espírito Santo. Então olhe para quem está do seu lado aí, se você puder, e é a segunda vez e última, segure na mão de alguém e diga para ele: estabeleça metas de oração na sua vida. Estabeleça um propósito de oração. Estabeleça propósitos. Estabeleça um horário para você orar. Vai ser na madrugada, vai ser meia-noite, vai ser 10 horas, vai ser 3 horas da manhã, vai ser 6 horas da manhã. Eu não sei. Mas eu preciso que você estabeleça uma meta de oração para depois Deus te encher do Espírito Santo. Olha para cá. Uma outra coisa que você precisa olhar e entender é que eles oram, clamando: Senhor, e a promessa, envia, queremos estar cheios, cumpra a promessa. A Bíblia diz que eles oram os 10 dias, e no findar dos 10 dias, um alvoroço na cidade, muita gente. O Espírito Santo manifesta a sua presença dentro do cenáculo. Pensa em algo extraordinário, irmãos. Um som como de um vento muito forte invadiu o lugar onde todos estavam reunidos, e foram vistas repartidas línguas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. E enquanto pousa, o Espírito Santo enche, enquanto enche, concede uma língua para eles falarem. Quanta coisa ao mesmo tempo no cenáculo: o vento, o barulho estrondoso,
línguas como que de fogo, o Espírito Santo enchendo, e eles transmitindo muita coisa ao mesmo tempo, dentro do cenáculo. Isso foi tão extraordinário, tão poderoso, que causou espanto em quem estava do lado de fora. Quem estava do lado de fora disse: pelo amor de Deus, bêbados 9 horas da manhã, no início do dia, que confusão é essa? Imagine aquele alvoroço, 120 crentes cheios do Espírito Santo. Esses 120 crentes estavam impedidos de saírem do cenáculo, pois a palavra foi: até que do alto sejais revestidos de poder. Foram revestidos de poder. Pedro sai do cenáculo, cheio de autoridade. Espada, já nem carregava mais espada na cintura. Totalmente renovado, cheio de autoridade, de intrepidez, de ousadia. Ele sai e o alvoroço na cidade era: estão bêbados a essa hora, pelo amor de Deus, que coisa. Os crentes também, olha que coisa estranha. Aí Pedro toma a palavra e diz: varões, olha para mim. Foi Pedro que inventou isso. Os pregadores pedirem: olhe para cá, olha para cá. O que está acontecendo é o Espírito Santo que desceu. Lembra que Deus falou por meio do profeta Joel que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos, jovens, crianças, os servos, os funcionários, todos seriam alcançados pela promessa da descida do Espírito Santo. Então, aprove Deus cumprir hoje sua promessa. Nós estamos tomados desse poder. Aí as pessoas começaram a chegar perto de Pedro, missionária Marta, e perguntar para ele: o que devemos fazer para ter a mesma experiência? Eu vou finalizar falando disso aqui. O que devemos fazer para ter a mesma experiência? Olha para cá. Quem está à sua volta, olhando o seu comportamento espiritual, sua vida com Deus, será que vai desejar ter a mesma experiência que você tem com Deus? Ou esse padrão comportamental vai afastar alguém de Deus? Será que no seu grupo de amigos tem alguém querendo ser crente igual você é? Será que por onde você passa alguém o tem como referência? Eu quero ser crente igual o irmão fulano é. Aleluia. Será que alguém, quando olha para mim, passando pelas ruas, para você, para nós, sente o desejo de vir aqui? Eu quero ir lá no culto da igreja daquele irmão, porque lá o céu desce naquela casa, e desce mesmo. Nós sentimos a graça de Deus aqui, mas para além daqui, lá fora, você está inspirando alguém a buscar essa mesma vida de experiência com Deus? Eu preciso que você olhe para dentro de você agora. Olhe para dentro de você. Eu te pergunto: você é o crente que Deus espera que você seja na presença dEle? A verdade é que temos muito a melhorar. A verdade é que temos muito a aprender. A verdade é que eu preciso do Espírito Santo para me tornar a imagem de Cristo, que é o padrão de Deus para nós. Eu preciso que você fique de pé. Termino dizendo uma coisa em especial. Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes, aconteceram duas coisas.
falava neles e falava através deles. Deus falava neles e falava através deles. Necessariamente, antes de Deus falar por mim, me usar como meio ou instrumento, Ele quer falar comigo. Necessariamente. Deus quer te usar para falar a outro? Sim, com certeza. Mas antes de te usar para falar a outro, Ele quer falar em você, com você. Ninguém melhor do que Deus para falar comigo o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso parar de fazer e coisas que eu preciso fazer. Ninguém melhor do que Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.